Isso ocorreu no final dos anos 90, quando eu estava no ensino médio. Na época, eu trabalhava como entregador de pizza, ganhando o suficiente apenas para pagar as prestações do meu carro e a gasolina. A pizzaria onde eu trabalhava era a única na cidade que fazia entregas para as áreas mais remotas, e eu era o encarregado dessas entregas. Era uma noite tranquila, e eu estava ansioso para chegar em casa e relaxar. Já estava trabalhando desde as 7 da noite, e eram quase 11. Essa seria minha última entrega da noite, e meus olhos estavam pesados enquanto dirigia por uma estrada deserta nos arredores da cidade. Ao longe, avistei uma figura parada à beira da estrada, o que era muito estranho, pois era uma região realmente remota. Havia campos de canola dos dois lados e apenas algumas casas agrícolas a quilômetros de distância. Ao me aproximar, percebi que era um homem acenando freneticamente, tentando me fazer parar. Reduzi a velocidade para tentar identificá-lo e, sem surpresa, não o reconheci. Ele estava vestido com roupas rasgadas e parecia muito desarrumado. Decidi parar apenas para garantir que não fosse uma emergência. E aí, cara, por favor, você poderia me dar uma carona? Disse ele, com a voz trêmula. Estou andando há horas e preciso sair daqui. Eu realmente preciso de uma carona. Hesitei por um momento, pois já havia ouvido histórias sobre serial killers pegando carona à beira da estrada, atacando motoristas desprevenidos. No entanto, esse homem parecia tão desesperado e inofensivo. Não queria deixá-lo abandonado na estrada deserta e escura. Foi uma decisão difícil, pois gosto muito de ajudar pessoas necessitadas, mas não podia simplesmente deixar esse estranho entrar no meu carro daquela forma. Não seria inteligente. Lembre-se de que isso era no final dos anos 90, e os celulares não eram comuns, então a maioria das pessoas na época não tinha um. Desculpe, eu não posso te dar uma carona, disse eu, tentando parecer o mais apologeta possível. Se for uma emergência, posso chamar a polícia para você quando eu voltar. O estranho olhou para mim desapontado, mas não discutiu. Não é uma emergência, disse o homem. Posso esperar pelo próximo. Sua atitude mudou, ele parecia menos desesperado. Continuei meu caminho, me sentindo um pouco desconfortável por deixá-lo para trás, mas me lembrei de que essa era a escolha mais segura e segui com a entrega. Quando finalmente cheguei à pizzaria, contei aos meus colegas sobre o estranho que vi na estrada. Disse a eles que ofereci chamar ajuda, mas ele recusou. Meu gerente disse que tínhamos que ligar para a polícia, pois as pessoas poderiam morrer lá fora à noite, com a temperatura podendo cair abaixo de 0, tornando-se realmente perigoso. Era nossa responsabilidade garantir que ele estivesse bem. Todos entenderam minha decisão de não pegá-lo, no entanto, ligamos para a polícia, relatamos o ocorrido e fornecemos uma descrição do homem. Eles me garantiram que o encontrariam e garantiriam sua segurança. Senti alívio e fui para casa. Acordei na manhã seguinte com uma ligação do meu gerente. Ele me disse que a polícia ligou para fazer um acompanhamento. Acontece que encontraram o cara, ele estava sendo procurado por vários crimes, incluindo sequestro e tentativa de assassinato. Ele estava detido na cadeia local, e queriam que eu fosse lá para identificá-lo. Deixei o telefone cair no chão ao ouvir isso, mas o peguei quando me acalmei e liguei para a polícia, dizendo que eu estaria indo lá. E, com certeza, era ele. Eu quase permiti que esse cara entrasse no meu carro no meio da noite. Ninguém teria sido capaz de me proteger e eu estaria à mercê dele. Fiquei grato pela minha decisão de recusar a carona, mas a lembrança daquela noite ainda me assusta, mesmo que tenham se passado muitos anos. Sempre que dirijo por uma estrada deserta, não consigo deixar de pensar no que poderia ter acontecido. Sou lembrado de quão sortudo sou por estar vivo. Não importa quão inofensivo alguém pareça, é importante ter cuidado ao lidar com estranhos. Como entregador do Uber Eats, estou nessa função há aproximadamente um ano.
Aprecio a liberdade que me proporciona, pois posso definir meu próprio horário e explorar a cidade de bicicleta. A maioria das entregas é rotineira, mas ocasionalmente algo inusitado acontece. Em um dia normal de trabalho, entregava comida no movimentado distrito comercial. Enquanto pedalava pela rua, um carro repentinamente cortou minha frente, quase causando um acidente. Sinalizei com meu sino e gritei para o motorista, embora duvidasse que ele tenha ouvido alguma dessas coisas. Em resposta, ele apenas me mostrou o dedo do meio e seguiu em frente. Não foi meu momento mais orgulhoso, mas consegui rir disso após me acalmar. Andar de bicicleta em ruas movimentadas com carros é perigoso, pois acidentes ocorrem com frequência, exigindo cautela constante. Mesmo após esse episódio, continuei com o meu turno. No entanto, ao deixar a área, percebi que o mesmo carro de antes estava me seguindo. Tentei despistá-lo fazendo algumas curvas, mas ele persistia. Uma crescente ansiedade tomou conta de mim, pois o carro começou a me seguir de perto, acelerando ruidosamente. Olhei para trás e vi o rosto enfurecido do motorista através do para-brisa, os olhos fixos em mim. Acelerei na tentativa de escapar, mas era uma disputa desigual, ou afinal, uma bicicleta não pode competir com um carro. Estava prestes a ligar para a polícia quando avistei uma viatura à frente. Parei no acostamento, desci da bicicleta e acenei freneticamente para o policial. O motorista enfurecido passou por mim, e o policial o deteve. Outro policial se aproximou, ouviu minha explicação, tomou meu depoimento e foi conversar com o motorista. Pude escutá-los gritando um com o outro, suas vozes elevando-se em raiva. Após alguns minutos, o policial voltou até mim e informou que o outro motorista era um empresário com histórico de raiva no trânsito, sendo conhecido por se envolver em brigas com outros condutores e até sendo preso em algumas ocasiões. O policial aconselhou-me a manter distância dele, e então o deixaram ir. A experiência me abalou, e senti um alívio ao chegar em casa. Relatei o incidente aos meus pais, que demonstraram preocupação com minha segurança. Decidi tirar alguns dias de folga do trabalho para me recuperar desse episódio. Na semana seguinte, recebi uma mensagem do Uber Eats informando que haviam recebido uma reclamação de um motorista irritado e estavam suspendendo minha conta durante uma investigação. Fiquei atônito, pois não havia feito nada de errado e estava sendo penalizado. Sentindo-me injustiçado, contestei a acusação e expliquei que fui a vítima no incidente. Após a contestação, eles revogaram minha suspensão e reativaram minha conta. Senti-me radiante por ter vencido meu caso e poder retornar ao trabalho. Nunca havia enfrentado um motorista tão agressivo antes, e sou grato ao policial que interveio para ajudar. É um trabalho perigoso lá fora, e para piorar, a estrada parece trazer o pior de todos. Não guardo rancor daquele cara, pois ele provavelmente está lidando com seus próprios problemas. Só espero não encontrá-lo novamente. Era uma noite de sexta-feira comum, e eu estava em casa sozinho, assistindo TV e tentando relaxar após uma semana longa de trabalho. Residia em uma pequena casa de 2 andares, estreita, ideal para uma pessoa solteira. O andar superior consistia apenas no quarto e em um banheiro, aberto para a sala de estar. Não havia um quintal propriamente dito, apenas um beco escuro nos fundos da minha residência, e raramente usava a porta dos fundos. Por volta das 21 horas, decidi pedir comida de um restaurante do Oriente Médio que apreciava. Havia tempo que ansiava por algo assim e finalmente decidi ceder. Fiz o pedido pelo telefone, e em 30 minutos a campainha tocou. Ao abrir a porta, deparei-me com um homem na casa dos 20 anos, usando um boné de beisebol e segurando uma sacola de papel. Ele ostentava um sorriso amigável, e o delicioso aroma da minha comida exalava da sacola. Ele entregou a comida, trocamos breves palavras sobre o clima, e mencionou que era novo na área. Agradeci pela entrega rápida, e ele desejou-me uma boa noite antes de partir. Fechei a porta e sentei-me para aproveitar minha refeição.
Cerca de 1 hora depois, ao me preparar para dormir, ouvi um barulho alto vindo do lado de fora, nos fundos da minha casa. A princípio, pensei ser apenas um carro, mas o som persistiu, parecendo um ruído metálico alto. Dirigi-me à janela para ver o que acontecia e, para meu espanto, vi alguém tentando invadir minha casa. Seu rosto estava oculto pelo boné de beisebol, da minha perspectiva. Minha primeira reação foi pensar que era o entregador de antes. Ele segurava um pé de cabra e tentava arrombar a janela dos fundos. Liguei imediatamente para a polícia, relatei a tentativa de invasão e forneci meu endereço. Instruíram-me a trancar portas e janelas e permanecer na linha. Estava aterrorizado, jamais vivenciara algo semelhante e não sabia o que fazer. Corri para a cozinha em busca de alguma arma, enquanto ele ficava mais agressivo, gritando e praguejando. Encontrei uma faca e a segurei firmemente, pronta para me defender se necessário. Ouvi as sirenes da polícia ao longe, mas parecia que demorariam uma eternidade. Tremendo, com o coração acelerado, tentei manter a calma. Foi quando ouvi o som da minha janela sendo quebrada. Naquele momento, as sirenes se tornaram altas o suficiente para assustá-lo, e ele fugiu. Finalmente, a polícia chegou. Ouvi gritos e percebi que uma prisão estava sendo feita. Os policiais vieram até a minha porta e pediram para eu abrir. Ao me verem, segurando a faca, deram um passo para trás e calmamente pediram para eu largá-la. Coloquei-a no chão e comecei a chorar, não sabendo se eram lágrimas de alegria ou medo, provavelmente ambas. O homem foi levado, e eu conversei com a polícia por mais algum tempo. Estava grato por sua ajuda e resposta rápida, sentindo-me sortudo por ter escapado ileso. Foi questão de segundos para eles chegarem, ou mais 1 minuto, e eu estaria em apuros. O restante da noite foi um borrão para mim. Estava em estado de choque e não conseguia parar de pensar no que acabará de acontecer. Fiquei na casa de um amigo nas próximas noites, mas eventualmente segui em frente com a minha vida. O que mais eu poderia fazer? Me chamo Sam, tenho 28 anos, e costumava fazer entregas de comida para um dos grandes aplicativos. Era um trabalho simples que ajudava a pagar as contas, além de me permitir explorar diferentes partes da cidade diariamente. No entanto, houve um dia em que fiz uma entrega que ficará marcada na minha memória. Era uma noite quente na primavera, e eu estava começando minha rota quando recebi uma nova solicitação de entrega. Era a primeira do turno, e eu já estava um pouco atrasada, pois trabalhava até tarde para conciliar com meu emprego regular. O destino era um antigo prédio decadente nos arredores da cidade. Conhecia a área, mas não achava que alguém realmente morasse lá ou era uma região industrial. Hesitei por um momento, mas a necessidade de dinheiro falou mais alto, então peguei o pedido e segui adiante. Ao chegar lá, fiquei impressionada com o quão sombrio estava no escuro. Apesar dos postes de luz, estavam mais espaçados do que na cidade, e muitos pareciam queimados. À medida que me aproximava do prédio, percebi que estava cercado por uma alta grade. O portão estava aberto, então dirigi até a porta da frente. Realmente não parecia que alguém estivesse lá. O local estava quase certamente abandonado, com as luzes apagadas e nenhum carro além do meu. Bati na porta mesmo assim, mas não houve resposta. Parei e olhei ao redor, tentando novamente. Nada. Comecei a me sentir inquieta, então me virei e voltei para o meu carro. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim: "Olá." Virei-me e vi um homem parado ao lado do prédio. Como não ouvi a porta se abrir, ele deve ter vindo pelos fundos. Ele era alto, com cabelos loiros sujos e olhos azuis. Vestia uma camiseta e calças surradas e tinha um largo sorriso no rosto. "Pode me ajudar?" perguntei, tentando manter minha voz firme. "Sim, pode", disse ele em um tom surpreendentemente agradável. Eu pedi a comida. Hesitei por um momento, mas então dei alguns passos em sua direção e entreguei a sacola, mantendo o máximo de distância possível entre nós.
Virei-me e comecei a andar de volta para o meu carro, mas, enquanto me afastava, ele chamou: "Espere. Posso falar com você por um momento?" Virei-me, sentindo medo. "O que há para falar?" perguntei. Ele deu um passo em minha direção e sussurrou: "Você é muito bonita. Acho que poderíamos ser amigos." Estava absolutamente aterrorizada. Virei-me e comecei a correr de volta para o meu carro, sabendo que não teria tempo de abri-lo antes que ele pudesse me agarrar. Continuei correndo pelo portão do prédio e pela rua deserta. Não havia tempo para olhar para trás, mas eu podia senti-lo atrás de mim, estava perto. Nesse momento, eu não tinha um plano. Não havia tempo para isso. A cada passo, eu estava ficando cada vez mais longe do meu carro. Minha única esperança era que alguém passasse e me ajudasse. Finalmente, cheguei a um pequeno cruzamento com um semáforo. Havia um carro parado. Estava a cerca de 30 metros de distância, e o sinal estava vermelho. Eu sabia que, se o sinal mudasse, o carro partiria e eu ficaria sozinha com aquele cara novamente. Corri mais rápido, rezando para que o sinal permanecesse vermelho. Agitei os braços e gritei enquanto me aproximava. Então o motorista me notou. Naquele momento, me virei e meu agressor tinha sumido. Corri até o carro e contei ao motorista o que estava acontecendo. Ele foi muito compreensivo e me levou até a delegacia de polícia. Repeti minha história aos policiais. Quando forneci o endereço, descobri que o prédio estava realmente abandonado e era um local popular para moradores de rua e usuários de drogas. A polícia me acompanhou de volta ao local para pegar meu carro. Quando o vi, notei que a porta do lado do motorista estava toda arranhada, provavelmente com uma chave ou uma faca. Havia palavras obscenas que prefiro não repetir. Algumas semanas depois, recebi uma ligação da polícia. Eles me disseram que haviam prendido o homem, que enfrentava várias acusações, incluindo tentativa de sequestro e agressão. Fiquei aliviada ao saber que ele estava fora das ruas e não poderia ferir mais ninguém. Essa experiência me mudou de várias maneiras. Nunca se sabe que tipo de pessoa você vai encontrar, e é importante estar sempre preparado para o inesperado. Deixei de fazer esse trabalho logo depois. Não o abandonei imediatamente após o incidente porque realmente precisava do dinheiro, mas assim que pude me dar ao luxo, parei de fazê-lo.